Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9, diz a palavra de Deus. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo e, ao orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Até aqui. Quero começar com você contando uma historieta que talvez você conheça, mas ela nos ajuda a pensar sobre o que Deus quer falar nessa noite. Conta-se que havia um homem em uma determinada cidade que era um homem muito religioso, porém era também extremamente fanático. E houve uma inundação naquela cidade. E enquanto ele estava na sua casa, a água cobria os seus pés. E as pessoas estavam evacuando aquela cidade, as pessoas estavam indo embora para se proteger daquela enchente. Então passaram alguns em uma canoa e disseram: vamos, saia daí, vamos sair da cidade. Ele então disse: não, Deus vai me salvar. A água foi subindo e a água estava pela sua cintura. Passou então mais uma equipe em um barco a motor. E estes lhe convidaram: vamos conosco. E ele respondeu mais uma vez: não precisa, Deus vai me salvar. A água continuou subindo e a água já estava pelo pescoço. E de repente ele ouviu o barulho de um helicóptero. Era o helicóptero do Corpo de Bombeiros. E eles jogaram uma corda e disseram: vamos, agarre a corda, segure a corda e nós vamos tirá-lo daqui. E o homem mais uma vez disse: não precisa, não quero, pois Deus vai me salvar. E finalmente a água cobriu por completo a casa daquele homem e ele morreu afogado. Ao chegar na eternidade, ele foi bravo tirar satisfações com Deus. Disse: Senhor, eu confiei em Ti, eu acreditava que Tu ias me salvar. E olha, aqui estou, eu morri. E Deus disse: eu fui a você 3 vezes. Eu fui a você na canoa e você rejeitou. Eu fui a você no barco de motor e você também rejeitou. Eu fui a você no helicóptero e você também rejeitou. Então você morreu porque você rejeitou o meu auxílio. Você rejeitou a minha ajuda. Você rejeitou o meu socorro. Muitas vezes a nossa destruição, a nossa morte, se dá exatamente por causa do nosso fanatismo, por causa da nossa soberba, por causa da nossa arrogância. Esse texto narra uma parábola que Jesus conta. E esta parábola, para que nós possamos entender o que diz, o sentido dessa parábola, e não apenas dela, mas de qualquer parábola, é importante entendermos o assunto do qual Jesus está tratando. E Jesus, nesta parábola, ele tem um objetivo específico para tratar com aquele público-alvo ao qual foi direcionada essa mensagem. Para elaborar o seu ensinamento, Jesus invoca para a sua parábola 2 personagens: um fariseu e um publicano. 2 homens totalmente diferentes, 2 homens com vidas diferentes, 2 homens com realidades diferentes. E Jesus começa a contar que esse fariseu, ele sobe ao templo juntamente com o publicano.
ambos vão de igual forma, de igual modo ao mesmo lugar, e ambos vivem em lugares opostos, em situações opostas, levando vidas opostas, mas agora eles estão exatamente no mesmo lugar. O fariseu estava acostumado com a religião, o fariseu estava acostumado com o templo, o fariseu estava acostumado com as rezas, o fariseu estava acostumado com os ritos religiosos, o fariseu estava acostumado com os sacrifícios, o publicano não. O fariseu constantemente na sua casa, ele tinha o seu lugar de oração e ele se prostrava naquele lugar de oração. E quando não estava no lugar de oração na sua casa, ele estava no templo, ele estava na sinagoga. O publicano não, ele estava na alfândega, ele estava na recebedoria, ele estava cobrando impostos de pessoas, muitas vezes extorquindo essas pessoas, muitas vezes cobrando além do que era devido, além do que era necessário, além do que era imposto a essas pessoas. Os publicanos tinham uma certa liberdade para cobrar impostos, visto que Roma recebia imposto das pessoas, mas se o imposto que lhe fosse apresentado lhe satisfizesse, não importava quanto os publicanos cobrassem. Se Roma estivesse satisfeita com 10 moedas de prata, os publicanos poderiam cobrar 50, que Roma não estava preocupada com isso. Então são duas realidades diferentes, dois homens que estão em lugares diferentes, em lugares opostos, mas que agora afluem ambos para o mesmo lugar. Estão ambos no mesmo ambiente, no lugar sagrado, no lugar religioso. E a primeira lição que Jesus nos ensina através dessa mensagem é que lugar não determina conduta, lugar não determina caráter, lugar não determina identidade. Há pessoas ocupando lugares de extrema nobreza, mas são as pessoas mais vis, são as piores pessoas que podemos imaginar. São pessoas podres por dentro, são pessoas sem compaixão, são pessoas sem misericórdia, são pessoas sem empatia com os demais. Lugar não determina conduta, lugar não determina caráter, lugar não determina identidade. Há alguns aos quais nós olhamos e vemos neles uma realidade que não condiz com a sua essência. E há outros que nós menosprezamos, que nós desprezamos, que nós julgamos, que nós condenamos, mas Deus está ali. Mas a graça de Deus está ali, mas a misericórdia de Deus está ali, mas o beneplácito de Deus envolve essas pessoas. Nós muitas vezes nos enganamos, nos iludimos com a aparência, nós muitas vezes nos enganamos, nos iludimos com nobreza. Lugar não determina conduta, lugar não determina identidade, lugar não determina caráter. Deus está falando com você que não é o lugar em que você está que determina quem Ele é, mas aquilo que você carrega aqui, mas quem você é de fato aqui dentro. Ele não enxerga a sua realidade externa, Ele não enxerga o seu exterior, Ele olha para cá, Ele vê aqui dentro, e Ele vê exatamente quem você é. Ele olha para os grandes, para as grandes autoridades, e Ele vê claramente quem elas são. Ele olha para os políticos, que demonstram uma carapuça, uma cara que não condiz com a sua realidade, mas Ele vê em essência quem eles são. Da mesma sorte, Ele olha para você e vê exatamente quem você é. Vê exatamente qual é a sua essência. A Bíblia diz que esses dois homens afluem para o templo, e ali estando, o fariseu está de pé. O fariseu coloca-se em pé. E entenda, ficar de pé não é sinônimo de estar de pé. Ficar em pé
não é a mesma coisa que estar de pé. Aquele homem fica em pé, coloca-se em pé, e começa a expor a sua arrogância, a sua soberba, a sua prepotência, a sua religiosidade, a sua autossuficiência, nas suas palavras. Ele está fisicamente de pé, mas espiritualmente ele está caído, ele está prostrado, ele está destruído. Estar em pé não significa estar de pé. Por isso, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Há muitos pensando que estão de pé, mas na realidade só ficaram em pé. A realidade é outra. Aquele homem é uma farsa. Aquele homem é uma mentira. Aquele homem fala daquilo que ele não é. Aquele homem fala daquilo que ele não vive. Aquele homem fala de um Deus que ele não representa. Aquele homem fala de um Deus que ele não conhece. Aquele homem fala de um Deus que ele não honra. Aquele homem fala de um Deus como sendo o seu, quando na realidade ele não é seu. Ficar em pé não é sinônimo de estar de pé. Aquele homem, na sua oração, ele começa a dizer: Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens. Eu te agradeço porque não sou como os pecadores. Eu te agradeço porque não sou roubador, porque não sou como os injustos, não sou adúltero, não sou como este publicano. Ou seja, ao olhar para si mesmo, ele vê, talvez, o próprio Deus. Ao olhar para si mesmo, ele arroga para si qualidades que nem sempre condizem com a sua realidade. Ele se enxerga de uma forma. E a pergunta que eu faço para você é: será que Deus te vê como você se vê? Será que Deus nos vê como nós nos vemos? Nós não somos pessoas imparciais. Nós temos a tendência a nos ver com maiores qualidades, com maiores virtudes do que de fato nós temos. Com melhores pessoas do que de fato nós somos. E não importa a forma com que eu me vejo, não importa a forma com que eu me classifico. A própria Bíblia diz que a glória que eu derramo sobre mim mesmo é vanglória. Os elogios que eu direciono a mim mesmo nada valem, de nada servem. Então eu não quero saber o que eu penso de mim, eu não quero saber o que você pensa de mim, mas a pergunta é: será que Deus te vê como você se vê? Será que você é tudo isso que você imagina ser? Será que eu sou tudo isso que eu imagino ser? Será que eu sou tudo isso que eu exponho que de fato eu sou? Será que você da mesma forma também é? Será que Deus vê em mim as qualidades que eu vejo? Será que Deus vê em você as qualidades que você vê? Ainda ontem eu conversava com um dos maiores empresários de Salgueiro. E ele dizia que participou de um curso certa vez. E em um determinado momento do curso, foi dado, era um curso de oratória, e foi dado a oportunidade para cada aluno ter 1 minuto para falar sobre si. E todos estavam extrovertidos, envolvidos no curso, mas quando foi dado a cada aluno 1 minuto para falar de si mesmo, todos tremeram. E o professor perguntou: quem vem? E ninguém levantava a mão. E o professor teve que chamar alguém. E o professor perguntava: quem é você? E ele disse que aquela frase entrou na sua mente, ecoou na sua mente: quem é você? Essa é a pergunta nessa noite também. Quem é você? Pergunte-se: quem sou eu? Qual é a minha identidade? Quem de fato eu sou? Não é quem eu quero ser, não é quem eu quero parecer ser, é quem eu sou.
Quem você é? E ele disse que aquela palavra bateu forte no seu coração. Quem é você? Será que Deus vê em você as mesmas qualidades, as mesmas características que você vê? Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o seu papel? Qual é a sua conduta? Qual é o seu procedimento? Qual é o seu caminhar? Quem é você? A Bíblia diz que nós somos chamados para ser filhos de Deus. Deus sabe perfeitamente quem nós somos. E certa vez, aliás, não apenas certa vez, mas por 3 vezes, ao se referir a Jesus, Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu pergunto a você mais uma vez: quem é você? Ao se referir a Jó certa vez, Deus disse: meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Quem é você? Ao se referir a Davi, Deus disse certa vez: achei Davi um homem segundo o meu coração. Ao se referir a Abraão, Deus disse: Abraão é meu amigo. Ao se referir a Moisés, Deus disse: aos outros eu falo através de sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. Quem é você? Ao se referir a João Batista, Jesus disse: este é o maior que nasceu dentre os nascidos de mulher. Quem é você? Quem somos nós? Esse homem pensa que é o suprassumo da situação, e ele está enaltecendo as suas qualidades, as suas virtudes, e a palavra é: não confie na sua própria justiça. Aquele homem está elogiando a si mesmo e dizendo: graças te dou, Deus, porque não sou como os demais homens. Ou seja, eu sou especial, eu sou melhor que todo mundo. Todo mundo, ao buscar uma referência, tem que olhar para mim, tem que olhar para as minhas virtudes, tem que olhar para as minhas qualidades. Eu não sou como eles, eu estou separado da plebe, eu estou separado de todos, eu não sou igual a eles. Obrigado, Senhor, porque não sou como os demais homens. Obrigado porque não sou roubador como eles. Obrigado porque não sou injusto como eles. Obrigado porque não sou adúltero como eles. Obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Cuidado com as suas justiças. Cuidado com a justiça própria. Pois quando Adão pecou, ele costurou para si roupas, e Deus reprovou aquelas roupas que ele costurou. Em Gênesis 11 diz que os homens começaram a construir uma torre para chegar até o céu. Deus destruiu aquilo porque a obra humana não é suficiente para levá-lo a Deus. Porque o profeta Isaías, em Isaías 64:6, diz que todas as nossas justiças, nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Cuidado com as suas virtudes, cuidado com as suas justiças. Lembre-se de Davi, invoco Davi mais uma vez. A Bíblia Sagrada nos narra a história de Davi, nos fala do pior pecado, ou o pecado mais evidenciado de Davi, que foi pecar com Batseba e planejar a morte do marido daquela mulher. Mas esse Davi alcançou de Deus o perdão, e esse Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porém, a Bíblia também nos fala sobre um homem chamado Uzá. A Bíblia diz que Davi estava trazendo de volta a arca da aliança que estava entre os filisteus para Jerusalém. E a Bíblia diz que a arca da aliança estava sendo carregada em carros de boi, sendo que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. E quando a arca estava sendo carregada, o carro de boi tombou e a arca foi caindo. E Uzá colocou a mão para segurar a arca, para que a arca não caísse. A Bíblia Sagrada diz que Deus matou Uzá naquela hora. Davi que pecou, Deus perdoou e disse: este é um homem segundo o meu coração. Uzá que tentou segurar a arca da aliança, para que ela não caísse no chão, Deus matou. Então cuidado com as suas justiças próprias.
Não confie na sua própria justiça, porque as nossas justiças são como trapos de imundícia. Cuidado quando nós nos achamos justos, santos demais. Quando nós nos achamos irrepreensíveis demais. O objetivo de Jesus nessa parábola é expor a fragilidade daqueles homens. Jesus está rejeitando aqui todo um sistema religioso. Jesus está rejeitando aqui toda uma estrutura religiosa. E por que Jesus está rejeitando todo um sistema religioso? Uma religião muito bem estabelecida, uma religião muito bem organizada, uma religião milenar. Por que Jesus está rejeitando esse sistema? Porque Jesus está rejeitando toda essa estrutura. E porque Jesus começa uma religião do zero, sem estrutura nenhuma, sendo Ele a pedra fundamental. Porque essa religião, esse sistema religioso, por mais bem estruturado que fosse, era desprovido de 3 coisas essenciais: justiça, misericórdia e fé. Essas 3 virtudes faltavam àqueles homens, e por isso Jesus os rejeita: justiça, misericórdia e fé. É isso que Jesus diz em Mateus capítulo 23 e versículo 23. Vocês têm feito tudo. Vocês têm dado o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas 3 coisas estão faltando a vocês: justiça, misericórdia e fé. Façam essas coisas sem desprezar aquelas. E quando eu falo sobre justiça, justiça fala de equidade. Justiça fala de equilíbrio. Justiça é a alusão a uma das virtudes do próprio Deus, algo que faz parte da natureza do próprio Deus. E a justiça, ela é algo desprovido de sentimentos. Justiça não carrega sentimentos. Justiça trabalha com lógica. Justiça trabalha com equidade. Então, quando ele fala que é necessário ter justiça, é necessário condenar o erro, mas é necessário absolver aquele que é inocentado, absolver aquele que arrepende-se. Aqueles homens usavam um jugo extremamente pesado. E quando Jesus fala sobre justiça, esse sentimento imparcial, sendo esse sentimento imparcial e desprovido de sentimentos, ele sim condena o erro, ele sim condena o pecador, ele sim condena o criminoso. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós somos justificados pela fé em Cristo. E a Bíblia vai além e diz: e agora? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Se Deus, que tem a justiça como algo inato, como algo essencial que faz parte da sua própria natureza, nos justifica, quem é esse fariseu para condenar o publicano? Utilizo-me das palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 4, quando ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu Senhor está de pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Justiça. Aquele homem não entendia o que era justiça, porque se ele entendesse o que era justiça, ele não estaria arrogando para si tais virtudes, ele não estaria arrotando as suas virtudes. Pelo contrário, ele saberia que ele também era pecador e que as suas justiças não poderiam conduzi-lo a Deus. Faltava a esse homem misericórdia. Misericórdia é aquele ato onde nós nos colocamos no lugar do outro. A misericórdia é se colocar no lugar do outro.
E falta a este homem entender o que é misericórdia. Falta a esse homem ter sensibilidade, ter empatia com aquele que está ao seu lado. Entenda, Jesus rejeitou esse sistema religioso. Deus rejeitou esse sistema religioso. E Deus, o Eterno, não muda. Ele continua rejeitando o mesmo procedimento. Faltava ali justiça, misericórdia, mas faltava ali fé. E o que é fé? Quando a fé se manifesta em nós, nós estamos deixando claro a nossa total dependência de Deus. Nós estamos deixando claro que nós confiamos em alguém maior, em alguém superior, em alguém que está acima de nós. Ou seja, observando a fé por esse prisma, percebemos que tudo que esse homem não tinha, por mais religioso que fosse, por mais fanático que fosse, era fé. Porque ele não depende de Deus, ele depende de si mesmo. Ele não confia em Deus, ele confia em si mesmo. Não é a graça de Deus que o salva, são as suas obras, são as suas virtudes. Deus continua rejeitando tal procedimento. Deus continua rejeitando tal conduta. Então, se tem algo que não pode fazer parte da nossa vida, é uma conduta cristã desprovida de senso de justiça, misericórdia e fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus rejeitou aqueles homens, que Ele não nos rejeite também. Mas não era apenas um sistema religioso que Deus estava rejeitando. Deus estava rejeitando uma conduta humana. Deus estava rejeitando e reprovando o homem que olha de cima para baixo. O homem que vê os outros como inferiores. O homem que vê os demais como inferiores a ele, ou menores do que ele. É tanto que na conclusão do próprio texto que nós lemos, ele diz: todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. O que Jesus estava nos ensinando é aquilo que em outra ocasião ele já havia dito: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mesma coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar na sua carta aos Efésios capítulo 4, para nós crescermos e avançarmos até atingirmos a estatura de varão perfeito, a perfeita varonibilidade, a estatura de Cristo. A mesma coisa que em Efésios capítulo 5 e versículo 1 ele diz: sede vós imitadores de Deus. Da mesma forma ele diz em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 1: sede vós meus imitadores como eu sou de Cristo. O exemplo é Cristo, e ele estava dizendo: eu nunca olhei o homem de cima para baixo, eu sempre olhei o homem nos olhos. E quando necessário foi, eu servi ao homem. Aliás, eu vim ao mundo para servir o homem. Então ele estava rejeitando aquele que olha de cima para baixo. Como isso é uma realidade no nosso meio. Não apenas no nosso meio religioso, mas no nosso contexto como sociedade. Como isso é uma realidade. Pessoas olhando as demais pessoas de cima para baixo. Por quê? Por causa de uma roupa, por causa de um cargo, por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa de um emprego, por causa de status, por causa de recursos financeiros. Por quê? As pessoas tendem a dizer que a morte nivela todos os homens. Quando morrermos, vamos todos para o mesmo lugar. Eu tenho uma lógica diferente. Eu penso que a morte não nivela os homens. A morte revela quem de fato os homens são e o valor que de fato eles têm. Lembre-se de Lucas capítulo 16, quando a Bíblia nos narra sobre o rico e Lázaro. Um homem que esbanjava, festejava na sua casa diariamente,
E Lázaro, um homem leproso, cheio de doenças, cheio de feridas, aquele que olhava Lázaro de cima para baixo, foi para o inferno. No inferno não tem ouro, no inferno não tem prata, no inferno não tem festa, no inferno não tem nada disso. Lázaro, porém, diz a Bíblia Sagrada que foi para o seio de Abraão. Então, ao contrário do que se diz, a morte não nivela os homens. A morte revela quem de fato os homens são e qual o valor que eles têm. Então hoje, quem está olhando para os demais de cima para baixo, chegará o dia que olhará de baixo para cima e dirá: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A revelação do Apocalipse nos mostra que um dos principais castigos dos ímpios no inferno será ter que olhar para cima e ver os santos glorificados nos céus, enquanto eles padecem no inferno. Ele estava rejeitando, ele estava reprovando a conduta de homens que olham as demais pessoas de cima para baixo. Aprenda uma coisa e entenda: não é uma realidade do passado, mas é uma realidade atual. Deus está abraçando e está acolhendo aqueles que os homens estão menosprezando, aqueles que os homens estão rejeitando. Aquele fariseu cheio de virtudes arrogava para si qualidades, e o publicano não. Ele apenas chorava, ele apenas se lamentava. Ele apenas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele sabe quem ele é. Da mesma forma, Deus está abraçando hoje aqueles que são menosprezados pelos homens, aqueles que são rejeitados pelos homens, aqueles que são julgados pelos homens, aqueles que são condenados pelos homens. Está rejeitando aqueles que se acham santos, dignos, justos. Há alguns dias eu citei uma frase aqui, e a frase dizia mais ou menos assim: não se preocupe com o julgamento daqueles que não podem te condenar. Às vezes nós estamos muito preocupados com o julgamento de pessoas que não podem nos condenar. As pessoas estão nos condenando, as pessoas estão nos rejeitando, as pessoas estão nos menosprezando, mas enquanto isso, Deus está nos acolhendo. Deus está nos abraçando, Deus está nos recebendo na sua presença. O que fica claro aqui é que muitas vezes nós, ao invés de nos tornarmos discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, nos tornamos religiosos. E a religião que nós pensamos que está nos aproximando de Deus, apenas está ocultando o quão distante nós estamos dele. Aquele homem tinha plena consciência, plena convicção de que ele e Deus eram assim. Talvez ele fosse a quarta pessoa da Trindade, mas a sua religiosidade não o aproximou de Deus. Pelo contrário, a sua religiosidade ocultou o quão longe ele estava de Deus. A sua religião estava enganando. Então não deixe que a religiosidade tire de você essa sensibilidade de perceber, de enxergar quem você é em Deus e de entender que você não tem todas as qualidades que você acha que tem, que você não é a pessoa virtuosa que você imagina que é. Não deixe que a religiosidade te afaste de Deus, mas que de fato a religião santa, sã e bíblica te aproxime de Deus. Aquele homem, ele orava, diz o texto, consigo mesmo. Ou seja, ele orava dele para ele mesmo. Então ele estava longe de Deus. Ele não orava a Deus, ele orava a si mesmo. Então a sua religiosidade o separou de Deus. Ao apontar as suas virtudes,
ele começa a apontar aquele publicano. Ele começa a apontar as falhas daquele publicano. E outro dia eu falei sobre isso aqui, mas vou refrescar a sua memória. O homem, ele tende a projetar nos outros aquilo que ele é. O homem tende a enxergar nos outros aquilo que ele é. Ele tende a lançar sobre os outros aquilo que ele é. Existe até uma máxima que diz assim: acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Talvez esse homem não seja isso aqui nas mãos. Mãos fala de obras, é atitude, mas ele era isso aqui. Então, quando ele aponta as falhas do publicano, na realidade ele está expondo as suas falhas. Ele está demonstrando quem ele é. Ele está demonstrando que tipo de mente ele tem. Ele está demonstrando quão podre é o seu coração. Ele está enxergando no outro os seus defeitos. Observe o texto e você verá que qualidades esse homem tem. Com certeza nem as mesmas qualidades que ele aponta de fato são uma realidade para ele. Ele não é. Então aprenda. As virtudes que nós sinalizamos, as virtudes que nós evidenciamos, para Deus não valem absolutamente nada. São inúteis. As nossas virtudes para Deus são inúteis. Não valem absolutamente nada. As nossas virtudes para Deus são lixo. As nossas virtudes não contribuem em nada com a nossa vida com Deus. Alguns pensam que serão aceitos por Deus porque fazem coisas boas. As coisas boas que você faz não valem absolutamente nada. Não contribuem em nada para a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque as poucas virtudes que temos são apenas o resquício daquilo que sobrou do que Adão era. Adão tinha muito mais virtudes do que nós, de uma forma inimaginável, e esse Adão foi rejeitado por Deus. Então o que temos é o que sobrou daquilo, é o resto. Por isso que é lixo. Não influencia em absolutamente nada na nossa vida. Então reforço o que eu já disse: não confie nas suas próprias virtudes, porque para Deus elas não valem absolutamente nada. E o homem encerra o seu discurso dizendo: jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Você dá o dízimo de tudo quanto você possui? Talvez você dê. Talvez você dá uma porcentagem daquilo que você ganha. Mas a pergunta que eu faço para você é: e quanto você entrega de si mesmo? Você pode dar 10% daquilo que você ganha, mas quanto você entrega de você mesmo? O quanto de você está sendo entregue a Ele? O quanto você está se permitindo ser entregue a Ele? O quanto de você Ele tem controle, Ele tem domínio? Não está interessado em seu dinheiro, não. Ele não está interessado em seus 10%, não. Ele está interessado em você. É você que Ele quer. Foi por você que Jesus morreu. Então Ele não quer de você 5, 10, 15, 20, 50%. Ele quer de você 100%. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteira. Ele quer você por completo, por completa. Dás o dízimo, praticas a religião, mas quanto você entrega de você mesmo? Quanto de você mesmo Ele comanda, Ele domina? Enquanto isso, o publicano apenas chora, se lamenta, envergonhado não ergue a cabeça, mas bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sei quem eu sou.
Se este tem tantas virtudes, que bom para ele. Eu sei que eu não tenho nenhuma. Por isso eu preciso de ti. Por isso eu careço de ti. Tem misericórdia de mim. E eu encerro dizendo para você: lembre-se, ele veio para os pecadores. Ele não veio para os santos. Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração. Que você encontre nele graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.